Good to be here. Bom estar aqui. I suppose the moment you hear me speaking, you realize that I have a different accent than yours. Tenho certeza que você, ao me ouvir, percebe que eu tenho um sotaque diferente do seu. It's the better version of the Israeli version. É uma versão melhorada da versão israelense. So anyway, I'm happy to be here. Estou muito feliz de estar aqui. And the first time I came to Brazil was about 12, 13 years. Yeah. And I felt that Brazil is like Israel, but in a bigger scale, much bigger scale. E eu estou aqui já há 13 anos vindo todo ano. A primeira vez que eu cheguei aqui, eu percebi que o Brasil é muito parecido com Israel. Claro que numa escala muito maior. Really, I mean, the people friendly, hospitable, O povo, no politically correct, thank God. Really, I felt at home. Really felt at eu home. me senti muito em casa porque o povo aqui muito hospitaleiro, não é politicamente correto, graças a Deus. You know, politically correct, it's a white lie. O ser politicamente correto é uma mentira branca. Tell the truth, say it in love, but don't go around it. Viu? Fale a verdade, fale em amor, tudo bem, mas não fique enrolando os outros. So I feel very comfortable here, and really the cherry on the cream was the churrascaria. Eu me senti muito bem nessa estada também, e a cerejinha do bolo foi a churrascaria ontem à noite. And yesterday I visited again, and I love Brazil. You visited? Yesterday evening was a churrascaria Okay. evening. Believe me, I love Brazil. Então, depois da churrascaria, eu tenho que dizer mais do que nunca, eu amo o Brasil. And the only thing that I'm sorry that my wife is not here with me right now, Só sinto que minha esposa não pôde estar comigo agora, because she loves it too. porque ela também ama o Brasil. Anyway, I'm 59, married, 4 kids, 6 grandchildren. Tenho 59 anos, casado, 4 filhos, 6 netos. Yes. I was born in Jerusalem, Israel, Nasci em Jerusalém, and both my parents are believers. I mean, my father died, my mom's still alive, but more a believing house. meus pais crentes no Senhor Jesus, meu pai já está com o Senhor. And so the education was every Shabbat go to church. We went to church every Shabbat. Então, nós íamos para a igreja todo sábado, como é de costume lá em Israel. And frankly, I say it humbly, I was a comfortable kid. I can count in one hand the times in my life that I didn't go to church. Então, eu sempre dizia, eu sou uma criança privilegiada, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu posso contar nos dedos de uma mão os domingos ou sábados que eu não fui para a igreja. So really grew up in a package, listen to the parents, go to church. Então, cresci dentro desse ambiente, os pais levando para a igreja. And those were my friends. I didn't have two kind of lives. The church people, those were my friends. The rest were the world. Okay, you associate, you go to school, but friends from the church. Então, os meus amigos eram os amigos da igreja. Os outros eram do mundo. Tudo bem, você tem que ir para a escola, coisa assim, mas era gente da igreja. Os meus amigos eram os da igreja. For some of you, it sounds like life in heaven. Well, it was not that heaven. Para alguns de vocês isso soa como o céu, mas não era bem o céu. The Israeli church was microscopic. A igreja israelense era microscópica. In all Israel, when I was a kid, we were, I will exaggerate, 100 families in all Israel. Eu vou exagerar um pouquinho, quando eu era criança, nós éramos uma centena de famílias em todo Israel. All Israel, not Jerusalem, all Israel, okay? Não apenas de Jerusalém, mas de todo Israel, 100 famílias cristãs. There were about 5 or 6 churches in all Israel, in major cities, one church. So that was the size of the born-again Israeli church. Então, o tamanho do Israel nascido de novo, a igreja do Senhor Jesus naquela época, era desse tamanho. Uma igreja pequena em cada cidade principal. And people didn't like us, to say the least. E para dizer o mínimo, as pessoas não gostavam de nós. From their point of view, Jews who believe in Jesus is like Inquisition. It is like you are Nazis.
It is like your blood is free. Então, um judeu que crê no Senhor Jesus é como a Inquisição, como se fosse um nazista. Vocês estão loucos. I mean, I hide my faith very well. E eu escondi a minha fé muito bem, então. Every Shabbat I go to the church. Friends ask me, where do you go? To friends. Então, todo Shabat eu ia para a igreja e aí quando as pessoas me perguntavam, onde é que você esteve no fim de semana? Eu estive entre amigos. And when someone discovered that I go to a church, listen, it was not fun. It was kicking, it was spitting, it was cursing. In my age today, I'll say it's victory. But as a kid, it's a nightmare. E naquela época, quando alguém descobria que eu tinha ido para a igreja, eu era cuspido, era chutado, era tratado como lixo. Naquela época foi muito difícil para mim. Hoje isso é uma vitória, mas naquela época, como criança, era muito difícil. So years go by and now I'm 17 years old. Então passam-se os anos, eu tenho agora 17 anos. 17 years old, you're still young, but you start to think that you're a man. Aos 17, você ainda é bem jovem, mas você já pensa que você é um homem. And all the people in the school and all this secular environment, they think like men, they want to play like men, they have ideas like men, and every fun thing that the class is doing is considered for you to be a sin. You know what I mean? Então, aos 17 anos, começa esse período em que tudo que se faz é procurando diversão, procurando coisas para se fazer que tragam entretenimento, e tudo que é feito por essa faixa etária, para nós, é pecado. You cannot play with a girl only because you like it. Você não pode brincar com uma menina só porque você gosta dessa diversão. My mother told me, you just look at the girl, that's your wife. Minha mãe dizia para mim, se você botar os olhos numa menina, essa vai ser sua esposa. You have to understand how pastors used to walk. Vocês precisam entender como é que os pastores costumavam fazer. If by mistake I will look at the young girl, for more than 1 second, the pastor will invite us the same day to his home for lunch together, and from his point of view, we are married. Então, se eu olhasse para uma jovem por mais de 1 segundo e o pastor percebesse, naquele dia ele me convidava junto com aquela jovem para ter uma refeição na casa dele e você estava aos olhos dele casado. Listen, you walk like this. Você tinha que andar com o olho lá para o chão. So really, it's a life in a different circle, you know. Então, I wish today will be more closer to that than for what people do today. Eu gostaria que a vida hoje fosse mais parecida com o que era do que ela é hoje. Anyway, 17 years old and you start to think for yourself. Então, 17 anos você começa a ter seus próprios pensamentos. I never made my own decision to believe in Jesus, and the only thing I had because of him, it's only suffering. The only thing was... The only thing I get is persecution. I never chose to believe. I come with a package because of my parents. Eu cresci naquele ambiente. Eu nunca tomei uma decisão por Cristo, porque afinal eu estava inserido naquele pacote e tudo que eu recebi durante aqueles anos foi perseguição por causa disso. So if already people spit at me or do things and I cannot do this and this and that, let it be because I chose it, not because my parents told me. Então, se eu vivo uma circunstância em que as pessoas fazem isso, isso e aquilo, e eu não posso fazer, que seja a minha escolha, não a escolha dos meus pais. And you have to understand, how many believers in Jesus are? About 100 families. Então, quantos cristãos havia? Cerca de 100 famílias. And you look at the church, all of them, simple people. E você olhando para a igreja, todos que estivessem ali eram pessoas muito simples. Doctors, engineers, it's only in the dictionary, not in the church. Doutores e engenheiros só no dicionário, não dentro da igreja. Listen, beautiful and nice people. But Gente, the academy was not in the church, okay? gente muito querida, mas a academia não estava presente à igreja. Let's take an example, my parents. Por exemplo, meus pais. My father is a Holocaust survivor. Meu pai foi um sobrevivente do Holocausto. He had been 3 years at school, elementary school, and then the war broke. That's the last time he saw school, and also his family. Ele tinha estado 3 anos na escola quando começou a guerra.
Tudo que ele viu de escola foram aqueles 3 anos. My mother came from Iran because of an operation she had at her eye, and they just throw her to Israel with someone they knew. So to be there, she have seen only 5 years in elementary school. Both of my parents together finished elementary school. Meus pais, a minha mãe veio do Irã, ela teve um problema de vista, ela foi parar em Israel para fazer uma cirurgia, e até então ela tinha tido 5 anos de estudo. Então, meus 2 pais juntos, 8 anos de estudo do primeiro grau, primeiro ensino fundamental. Don't misunderstand, there were no monkeys. Não entendam mal, eles não eram macacos iletrados. My father spoke fluently 10 languages. Meu pai falava fluentemente 10 línguas. Okay, so it's not that they had no brain. The situation in life prevented them from achieving things. Não é que meu pai não tivesse inteligência, é que a situação de vida impediu que eles tivessem os privilégios de estudo. But that was the fingerprint of the total church. Mas essa era a impressão digital da igreja naquela época. So you start to think, only 100 families believe in Jesus. The rest millions do not. They have institutions, universities, academies, and so on. So you want to tell me that the brains is with these simple people and stupidity and blindness is with the other millions? Então você tem 100 famílias que são cristãs, pessoas simples, e toda a academia, toda a inteligência, todas as descobertas com o restante dessas pessoas, e você vai querer me convencer que as verdadeiras pessoas inteligentes, as que estão na igreja, e esses que estão fora são loucos? Listen, it was a really test of faith. It was not a joke. Era uma prova de fé de fato, não era uma piada. So I decided to do my own run with the Lord. Então eu resolvi começar minha carreira com o Senhor. I'm going to check for myself if Jesus is the true God Messiah. Eu vou começar a ver se esse Jesus é verdadeiramente o Messias que dizem que ele é. But a lazy person like me, I mean, it's a big Bible. Where do you start? Uma pessoa preguiçosa como eu, isso aqui é uma Bíblia grande, onde é que eu começo a procurar? Oops, came an idea. Então, de repente, eu tenho uma ideia. Let's see what's the difference between us and rabbinical Judaism. Vamos ver qual é a diferença entre nós e o judaísmo rabínico. They also believe in moral standards, purity of the family. Believe me, if you enter to a synagogue, you'll see more humbleness of dress than 99% of the worldwide churches. Eles também têm uma seriedade para com os padrões familiares e coisas assim. E se você entrar numa sinagoga, você vai ver que a vestimenta deles é muito mais simples do que o que você vê fora do judaísmo rabínico. Okay, so there are a lot of things that we see eye to eye. It's okay. Então, há muitas coisas que nós somos parecidos. Where do we see different? Onde é que nós vemos as diferenças? The identity of the Messiah and the gospel, the plan of salvation. A identidade do Messias e o plano da salvação. That's it. Essa é a diferença. Not 1 millimeter more than that. That's it. That's the bullseye. Não 1 milímetro a mais do que isso. Isso aí é o centro do alvo. So, lazy like me, I felt so secure. I just emphasized studying on messianic prophecies. Então, preguiçoso como eu era, eu me satisfiz com isso e disse, o que eu tenho que estudar são as profecias messiânicas, mais nada. Good. Now go to the library and choose books. Então vá para a biblioteca e escolha os livros que você vai ler. What books? Que livros? 2 books were written in Hebrew about this topic. Havia 2 livros em hebraicos escritos sobre esse assunto naquela altura. It really forces you, go back to the Bible, study the literal words. Isso me forçou a voltar para a Bíblia literal e estudar a Bíblia. So I collected a list of messianic prophecies. Então eu fiz uma lista das profecias messiânicas. And I bought rabbinical commentaries on that. E eu comprei comentários rabínicos sobre essas profecias. You may ask, why did you buy? It's a lot of money. You could ask rabbis. Por que você comprou os comentários? É muito caro, você poderia ter simplesmente perguntado aos rabinos. Dream on it. Dream on it. Over my dead body. Sonhe com isso que você vai ter resposta deles. Literally, over my dead body. It was not Só a joke. sobre o meu cadáver eles vão dar resposta para isso.
So, you know what? So I bought, by the way, you ask 2 Jews about an opinion and you get 7 ideas. So you better go to buy the books. Então, é melhor você comprar os livros, porque se você perguntar a opinião de 2 judeus sobre uma coisa, você vai ter 7 opiniões. So É melhor comprar os livros. I went to buy these commentaries of Maimonides, Rashi, Radak, Saadia Gaon. They died 1,000 years ago. They cannot change their mind. Então, eu comprei comentários de gente que morreu 1000 anos atrás. Não há como eles mudarem de ideia. And I went prophecy by prophecy, wrote to myself, what does it mean? Literally. Então, profecia por profecia, eu fui olhando, escrevendo o que isso aqui quer dizer. And then read their commentaries. E aí, olhando para os comentários. And the more I read their commentaries, I loved Jesus more and more. E quanto mais eu li aqueles comentários, mais eu amava o Jesus que eu via na Bíblia. They were liars, Aqueles comentaristas eram mentirosos. bribed against him with no reason. Eles tinham uma gana desse Jesus que não tinha motivo. I mean, it's written white, they'll say it's black. Just like that. Se estivesse escrito branco, eles iam dizer que era preto. When it comes to regular understanding of biblical stories, nothing is better than them. They control the Hebrew like no other Gentiles can do. Quando você quer ver a verdade escrita nas Escrituras, eles controlam essa verdade, ninguém mais tem palavra final, só eles. But the moment they come to messianic text, it's as if we will do everything to twist it away from Jesus. Mas quando eles chegam àqueles textos messiânicos, é como se eles dissessem, nós vamos torcer isso aqui para que ninguém consiga enxergar a pessoa de Jesus nisso aqui. That was interesting so much for me that later in years, that was my doctoral thesis to prove it. Então, foi tão interessante isso para mim que anos depois, essa foi a minha tese de doutorado para mostrar, para provar o erro deles. But then, 17 years old, you see, and even one of the rabbis, Rashi, he said, on this prophecy, Daniel chapter 9, it cannot be the Messiah, Jesus, because they, the Jewish believers in him, say so. Então, um desses comentaristas mais importantes, ele chega a dizer em Daniel capítulo 9, isso aqui não pode ser Jesus, porque é isso que eles dizem. In other words, Em outras palavras, let's say I'm a donkey, a real donkey. vamos supor que eu sou um jumento, de verdade. Walk on 4, and every day I go down the street and shout, today it's Monday. E eu, como jumento, grito para todo mundo, hoje é segunda-feira. You know, one day a week I'm right. Um dia da semana eu vou estar certo. On Monday, I'm right. Na segunda-feira eu vou estar certo. É I'm still a segunda-feira. donkey, but I'm right. Eu It's Monday. sou um jumento, mas um dia da semana eu vou estar certo. É segunda-feira. So imagine Rashi will say it's one of the founder of rabbinical Judaism. He will say it's not Monday. Why? Because Menos said so. É como se ele dissesse esse tal Rashid, o nome dele. Rashi. Rashid, é um dos maiores comentaristas. Como se ele dissesse, o Meno está dizendo que é segunda-feira, mas ele está errado, não é segunda-feira. I mean, if he will be your student in the academy, you'll kick him out from the window. Se ele fosse seu aluno na academia, você o expulsava da escola. This is not a legitimate answer. Não é uma resposta legítima, But that's their mindset. mas é assim que funciona a mentalidade deles. And the more I studied, the more my heart was resting in Jesus as my Lord and Savior. E quanto mais eu estudei, mais o meu coração descansou no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. I saw this purple thread goes through the Bible and understand why Paul says Jesus is the end of the law. It's all go through the Bible. Então, é como se eu visse aquele fio de escarlate atravessando a Bíblia, como Paulo diz, a lei levando a Cristo. And then still on the way to school, I went by bus and suddenly as if the Satan attack you. And what if you are wrong? Who are you? What if you are wrong? Então, eu estou indo para a escola, 17 anos de idade, e de repente eu sinto um ataque satânico dizendo assim para mim, e se você estiver errado? 17 years old, a monkey. How come you are smarter than the others?
17 anos, você não passa de um tonto. Como é que você é mais inteligente do que os outros estão dizendo? You know what? Every time it happened, I had goosebumps. Toda And I- vez que vinha esse pensamento, eu ficava todo arrepiado. And I recited all the messianic prophecies I could remember by heart, one by one, and explain it to me from home to the school. Então, nesse momento, eu citava as profecias bíblicas que eu já havia decorado e repetindo essas profecias bíblicas no meu trajeto todo para a escola ou de volta para casa, para passar aquele pensamento horrendo. Every day for 4 months. 4 months in a row. Todos os dias, 4 meses seguidos. Then to realize that understanding God is not how many schools year you have, but having the Holy Spirit. E aí eu passei a perceber que compreender a Deus não é quanta escolaridade você tem, mas quanta humildade diante do Espírito de Deus você tem. So my faith was secure then with proofs. I can defend it. Então a minha fé foi assegurada com provas, eu podia defender a minha fé. Now the problem was with the other youth friends at church. O problema é que com os outros jovens da igreja, They went through a path similar to mine. eles passaram por um trajeto semelhante ao meu. So every time I studied a new prophecy, another chapter in the future book, Jesus in the Old Testament, on Friday evening we met and I shared that with them. I was always one lesson ahead of them. That's all. Então, todas as vezes que a gente se encontrava aos sábados, a gente partilhava aquilo que a gente tinha visto a respeito do Messias, só que no meu estudo eu estava como que um passo além do que eles estavam. I praise God that before my military service, my account with God was settled. Eu louvo a Deus que antes do meu serviço militar, o meu trato com Deus foi resolvido. So in Israel, when you're 18, you have to go for 3 years to the army. Então, em Israel, quando você completa 18 anos, você tem 3 anos de serviço militar obrigatório. Girls for 2 years, boys for 3 years. As meninas 2 anos e os rapazes 3 anos. If you wait in the night, you're exempt. If you wait in the night, Okay. you're exempt. Se você ainda urina à noite na cama, você é isento do serviço militar. It's true. É verdade. Anyway, so instead of going direct to the army, I postponed it in 2 years because my high school was professional high school of electronics. Ok, eu consegui postergar esse serviço militar por 2 anos porque eu estava fazendo um ensino profissionalizante na escola, que me levou até esses 2 anos. Aí eu fui para o serviço militar. And the army needs engineers, so the army basically told us, if you continue 2 more years for a full degree, the 4 of high school and then 2 others, then the army will pay all the bills, and you have to pay another year to the army. That means to do at least 4 years. Então, se você está terminando o ensino médio, o governo diz para você, você pode continuar a fazer mais 2 anos de ensino profissionalizante, nós pagaremos tudo, todo esse seu estudo, e você só vai devolver o custo de um deles para nós no ano seguinte. Well, it sounds for you. 4 years, it's a lot of time, but it was worth it. 4 anos é muito tempo, mas valeu a pena. Because the army then promised to you that you will work in your profession. Então, aí o exército era quem prometia a você que você haveria de caminhar na sua profissão, na profissão que você havia escolhido. So I finished my college, 6 years sitting in class and then going to the army. Então, eu terminei a minha faculdade, por assim dizer, e fui para o exército. It's good because we were a full class of 30 and really all of us, like 30, as if you take it as a box and put it in the Air Force Technical School. E então, os 30 que faziam parte da minha classe, era como se fosse um grupo bem coeso. Tinham tido a mesma instrução e eles foram colocados na Força Aérea com esse pano de fundo. I'll be very honest. The Air Force really need high tech because the weapon we use, it's not arrows and bows and pistols. Na verdade, a Força Aérea precisa de tecnologia muito avançada, porque a gente não usa mais arco e flecha e nem pistolas. And if you don't come with a degree in electronics in advanced studies, you have no chance even to push a button. Então, se você não tem um estudo bem avançado de eletrônica,
você não tem chance nenhuma de apertar um botão sequer. So by God's grace, I was sent to a laboratory of guided weapons, and my boss was like my father. E eu fui enviado a um laboratório de armas dirigíveis, vamos dizer assim, né, que são disparadas e vão para o alvo determinado. E o meu chefe, ele passou a ser like your father. Absolutely. He was really like a father to me. Ele foi como se fosse um pai para mim, aquele meu chefe. I enjoyed each day of the 4 years. Eu curti cada um dos dias daqueles 4 anos que eu ali passei. Technically wise, I've seen things that you will consider science fiction. Eu, tecnicamente falando, eu vi coisas, estudei coisas que hoje vocês diriam isso é ficção científica. Really? I mean, you think about science fiction and I will tell you, no, it exists. It's not science fiction. Se você chegasse para mim e dissesse isso é ficção científica, eu iria dizer para você, não, isso existe de verdade. What you see in the movies, it's what exists, but they call it science fiction. O que existe nos filmes já existe. Eles chamam de ficção científica, mas já existe. The only thing that does not exist now, but still working on it, is Beam Me Up, Scotty. If you know this. Yeah. A única coisa que não existe, que está lá nos filmes, é o teletransporte que você vê no Jornada nas Estrelas. All the rest works. O resto existe. So anyway, I finished my 4 years. Meanwhile, I got married. Terminei meus estudos, enquanto isso também me casei. And the marriage was an issue. You know, you're only 100 families. How many options you have? E o casamento já era outro problema, porque são só 100 famílias cristãs. Quantas opções você tem disponíveis? So I'm 22, wake up in the morning and feel the urge. I want to get married. Há 22 anos eu acordo uma certa manhã e bate aquela coisa assim, eu quero me casar. The only problem was with whom? O único problema é com quem? And really, I pray to God, God, I mean, I feel I have my profession, I have my salary, I know the Lord, I'm responsible. You choose a wife that will be a believer, and where will you find it? Only in the church. I grew up in a church, and that's where I am. I most likely will die in the church as well. So the idea is, God, provide someone. Então, eu cresci na igreja, vou morrer na igreja, e eu orei aquela manhã dizendo assim, Senhor, o Senhor me deu uma profissão, o Senhor me deu salário, o Senhor me deu todas essas bênçãos até aqui, eu te conheço como meu Salvador, me arruma uma esposa. So I told God what I like in general. Então, eu dei uma descrição para Deus em geral do que eu estava procurando numa And esposa. guess what? In a week, He provided. E adivinha só, em uma semana ele a trouxe para mim. A tourist from Germany with her mom. Ela veio da Alemanha junto com a mãe dela. So I met her. Turistas, yes, as duas. I invited her to our Friday evening youth meetings. E eu as convidei para a nossa reunião de jovens às sextas-feiras à noite. And she came with a guitar. E ela veio com o violão dela. And really, that was the dream of my life. I didn't want anything else. E era o sonho da minha vida. Eu não queria nada além daquela mulher. So she sat, and suddenly another boy from the group came approaching her. I told him, stay back. She's mine. Então ela sentou aqui e logo um outro rapaz se aproximou dela. Eu cheguei nele e falei assim, cai fora, meu. Ela é minha. I'm not exaggerating. It's real for real. That's exactly what happened. Eu não estou exagerando. Foi exatamente assim que aconteceu. Anyway, we met on January 16, 85. That was the first date. A primeira vez que nós saímos juntos para conversar, a 25 de janeiro de... January 16, 1985. 16 de janeiro de 1985. It was Wednesday, 7:30, but it doesn't matter. Only I need to know it. Não preciso dar horário para vocês. And if I forget it, well, for me. Se eu esquecer da hora, eu tô ralado. Anyway, in this meeting, she told me, listen, my visa ran out, and most likely I need to go back to Germany. But I have a meeting with the clerk in the office. Maybe he will agree for extending the visa. E nesse primeiro encontro ela disse para mim, olha, meu visto expirou, eu vou ter uma entrevista, quem sabe eles concordem em estender meu visto. So I told you know what, I'll take a day off. I told my boss, he's like my father, said, absolutely, I'll help you, whatever you need. I went with her to the Ministry of Interior office. It's one stage before the minister, and we entered together with her mom.
Então eu pedi uma folga para o meu chefe, ele disse, vai fundo, meu. E aí eu fui com ela para o Ministério do Interior e eu estava a um passo do ministro do Interior. Era a pessoa abaixo dele. Eu fui com ela para a reunião. And we spoke only English, she didn't speak Hebrew. E nós só falamos inglês, ela não falava hebraico. But the clerks speak only Hebrew. Mas o atendente só falava hebraico. So I came with my uniforms, we entered, and I told him, Shalom, please give her a visa, we're going to get married, I don't have time, I need to go back to my base. Então eu, trajado do uniforme de exército, eu cheguei lá para ele e falei assim, olha, ela não fala hebraico, ela precisa de um visto, nós vamos nos casar, por favor, dá o visto dela, porque eu não tenho tempo para perder. But I never asked her to get married. Mas eu nunca tinha pedido para ela para casar We comigo. just dated, you know. But for me, that's all. Para mim a coisa estava resolvida. So I told him, we're going to get married. And he looks at me and said, don't you have enough Jewish girls to marry with? E ele olhou para mim e falou assim, será que você não percebe que tem meninas judias suficiente para você se casar com uma delas? Well, lucky him, I didn't have my gun with me. Ele, sortudo ele foi porque eu não estava com meu revólver na cintura. But our words were very, very, very tough. Mas o nosso papo ali não foi mole. It's not that I'm proud in everything I said. Não é que eu esteja orgulhoso de tudo que eu disse para ele naquele dia. But it was very clear for him that from this place I don't move unless he signs the visa. Mas And para I'm a ele citizen and he will not tell me whom to marry with. E ficou muito claro para ele que eu não iria sair dali se ele não desse o visto para ela e que não seria ele a dizer para mim com quem eu haveria de me casar. After shouting, I take my ID. My wife, Anat thought that the police is on the way, really, because Israelis speak like Brazilian, and then hug, you know. So she thought, she's German. You don't speak like this to government person, you know. A Nath estava apavorada, porque a gente estava lá, vocês conhecem como é que a coisa funciona, é muito semelhante aqui, você grita um com o outro, berra, tira identidade para dar uma de carteiraço. Na Alemanha isso não acontece, ela é da Alemanha. Você não fala assim com um funcionário, um alto funcionário do governo, você não berra. So I signed a few papers, he agreed, and on the way from his office, she looks at me like that, so she said, what happened? Então, quando a gente saiu do escritório dele, papelada assinada, documento na mão, ela olha para mim e diz assim, o que foi que aconteceu? So I told him we're going to get married. What do you think about it? Eu disse para ele que nós vamos nos casar. Aliás, o que você acha disso? And she said, well, why not? Ela olhou para mim e falou assim, por que não? And then her mother, was? And she told her, Mom, not now. Aí a mãe dela já começou a perguntar, o quê? Ela disse, mamãe, agora não, por favor. And by God's grace, after 5 months, we were literally married. E pela graça de Deus, 5 meses depois, nós estávamos literalmente casados. Yes, I was married in Paraguay, but I've never been there. Eu casei no Paraguai, mas nunca estive lá. Truly. É verdade. I signed the papers, paid lawyers, it went to Paraguay, was sealed, came back to Israel, all the seals were kosher, the government accepted, and I married, that's it. Eu assinei toda a papelada, mandamos para o Paraguai, eles carimbaram, mandaram um selado, tudo mais. O pessoal em Israel aceitou aquilo numa boa. Estamos casados. Really, thank God. We had a daughter after 9 months. 9 meses depois tivemos uma filha. And shortly after, my 4 years in the army finished. E logo depois disso, meus 4 anos de exército acabaram. Período militar. Yes, the salaries in the army were very low. Later on, it was improved, but in that time, it was very low. So I finished my contract and went to work for Intel Electronics. Naquela época, o salário militar era muito baixo. Hoje a coisa está melhor, mas naquela época era muito baixo. Então, eu terminei o meu tempo na vida militar e fui trabalhar para a Intel. And basically, the high-tech companies were hunting technicians and engineers from the army. So I just came to speak with them. The beginning contract was 300% more than the army, not including shift, not including extra hour, not anything. That's just to say hello, 300% higher. A Intel estava caçando gente que saísse do exército com esse treinamento. Então eu cheguei lá,
só disse bom dia para ele, já estava contratado. O salário é 300% a mais do que eu ganhava no exército, sem contar todos os benefícios. So Anat told me, sign, don't look at the small fonts. Anat told me, sign, don't look at the small fonts. Just Então, sign. a Nath disse para mim, assina logo, não fica lendo as letrinhas minúsculas, esquece, assina. Really, for us as a young couple, with such a salary, with such company, for us we thought we reach heaven. Para nós, casal tão jovem, um salário tão alto, nós estávamos achando, atingimos o céu, chegamos no céu. But God had a different plan. Mas Deus tinha planos diferentes. After 6 months, an opening was for me by a friend of my dad to study in the States a year in a Bible school. 6 meses depois, 6 months after that? Yes, 6 months after Okay. being in Intel. 6 meses depois que eu tinha entrado na Intel, veio um convite para eu ir para um curso no Instituto Bíblico nos Estados Unidos. I told my friend, now you tell me, why didn't you tell me when I was in the army? Now that I feel that the bank is in my pocket, you tell me to go to study under scholarship? Eu disse para o meu amigo, gente, por que você não me disse isso antes? Agora que eu estou com o banco no meu bolso, você me convida para ter uma bolsa de estudos para estudar no Instituto Bíblico? But it took 10 days for my wife and I to pray and to decide God comes first, all the rest is not important. Mas And levou we chose 10 to leave Intel and to go to study. Então, levou 10 dias para a Nath e eu orarmos e chegarmos à conclusão que Deus tem que estar em primeiro lugar. Deixamos a Intel e fomos para os Estados Unidos para estudar. I spoke with my boss, I told him all the details, and he told me, listen, continue the 6 more months until you go to the States. I will hire 2 other technicians, promise me to teach them what I taught you, and when you'll return back, I'll dig for you a place. I said, praise God. God answers. O meu chefe virou para mim, contei tudo para ele, tudo, detalhadamente. Ele disse assim, olha, nos 6 meses que você tem até ir para os Estados Unidos, eu vou contratar 2 pessoas, você vai ensiná-las, e quando você voltar dos Estados Unidos, eu cavo um emprego aqui para você, está garantido. I went for a year, returned back in July 87. July 88. Eu fui para os Estados Unidos, fiz meu curso em julho de 88, eu voltei para Israel, It was Friday. sexta-feira. I called my boss, I told him I'm back in Israel. He said, Sunday, the same salary, the same position, the same department, come to work. Ele disse para mim, beleza, domingo, mesmo salário, a mesma posição, estou te esperando domingo para o primeiro dia de trabalho. 4 more years at Intel, 4 anos a mais trabalhando na Intel. in which during that time we started a Bible study group in our home. Durante esse tempo, nós começamos um grupo de estudo bíblico em casa. It was not easy. Não foi fácil. If you think that Intel give you high sky salaries just for you being nice, think again. Se você acha que a Intel dá um bom salário para você só para você se divertir, esqueça, não é bem isso. First of all, you are married to Intel, and then few kilometers underneath, you're married to your family. Primeiramente, você está casado com a Intel. E alguns quilômetros abaixo, está casado com a sua esposa. I used to teach with a beeper. If there would be a power failure in the factory, I need to leave everything and to be there in 20 minutes to start the line again. Se eu estivesse ensinando e tocasse o bip, eu tinha que parar o que eu estava fazendo e eu tinha 20 minutos para estar lá na fábrica para ver qual era o problema e resolver. I had to deal with my friends. I'll do shifts for you, but you'll take Saturday morning so I can be able to be in the church. Eu diria para eles, olha, tudo bem, eu vou produzir os chips para vocês, mas vocês me dão sábado de manhã que eu quero estar na igreja. So in May 91, the group became a formal church, Jerusalem Assembly House of Redemption. Então, em 91, aquele grupo de estudo virou oficialmente uma igreja, que é a igreja que nós estamos hoje. And 2 years later, it was impossible to be married to 2. E 2 anos depois, era impossível estar casado com a igreja e com a Intel. I went to my boss and told him, listen, the church is growing, God is working, Intel is out. I'm sorry, I love you, but I need to do priorities in my Eu life. disse para o meu chefe, eu sinto muito, eu gosto muito do meu trabalho, nosso relacionamento, mas a igreja está crescendo, eu estou indo embora. You know what he told me? Sabe o que ele me disse? I knew it. Eu sabia que ia acontecer.
I knew it. Eu já sabia. God bless you. Deus te abençoe. So it was not leaving it Intel with breaking bridges or spoiling the wells. We are very good friends until today. Então não foi uma saída da Intel em que eu tive que romper relacionamentos. Somos bons amigos até hoje. The church grew rapidly. A igreja cresceu rapidamente. We put ads in newspapers. We borrowed electronic billboards in the major highways to put, Jesus is the answer, or remember the name, you're going to need it. Nós começamos a colocar anúncios no jornal, anúncios nesses letreiros eletrônicos nas estradas. Jesus é a resposta. Lembre-se desse nome, você vai precisar dele. We had a problem where to meet. O problema é onde nós iríamos nos No one wanted reunir. to rent to us. Ninguém queria alugar uma propriedade para The nós. first 9 years were in a Catholic compound. Nos primeiros 9 anos nós nos reunimos num mosteiro católico. Then we moved to a big hotel only because my best friend is #1 tour agent in all Israel. So he told the hotel, Meno in, tourists in. Meno out, no tourism. Então, eu tenho um amigo que ele tem relação com turismo muito forte, é um alto oficial. Então, ele chegou para um hotel e disse assim, se o Meno estiver dentro do hotel, os turistas irão para o seu hotel. Se o Meno não puder ir para o seu hotel, não tem turistas para o seu hotel. So we were there for 7 years. Então, lá nós ficamos durante 7 anos. Grew up, we see how God changed people, how the church is growing. Nós vimos a igreja crescer, como é que Deus viu pessoas transformarem-se, sendo transformadas. People came from different nationalities. We translate to 7 languages in each lesson. Pessoas de várias nacionalidades chegaram lá. Hoje nós traduzimos o nosso material para 7 línguas diferentes. And the standard is always to educate and to see around you new leadership. Always new leadership. We have 4 stages of new leadership. So we can always start a new church if God says it's the time to do. E o nosso plano é sempre trabalhar com liderança o tempo todo, de forma que quando nós precisamos começar uma nova igreja, nós temos liderança pronta. We started the new church in September 17. 50 people from the church are going to the new church. And really, God is so good. God is so good to see what He's doing in Israel. É impressionante ver o que Deus está fazendo em Israel. Dia 17 de setembro nós inauguramos uma nova igreja. 50 dos nossos membros foram para essa igreja para tocá-la, vamos dizer Pray assim. for us that Orem por nós. that will keep Jesus as Lord and Savior in our eyes and will not shift to anything else. E que nós mantenhamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e que nada tire essa nossa visão do Senhor Jesus. Father in heaven, you are great. Pai Celeste, o Senhor é grandioso. If there is any success or anything good, it's only because of you. Se existe alguma coisa de bom em que estamos fazendo, é por tua causa. And if something was going wrong, it's because of me, because of us. E se alguma coisa saiu errada, a falha é minha, a falha é nossa. Father, I beg you, please continue to shine your face upon us. Pai, eu te rogo, continua a mostrar-se em nosso favor, o teu rosto olhando para nós. And thank you for your grace throughout the years. E obrigado por tua graça revelada ao longo dos anos para nós. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Amém.